Olá, alunos! Meu nome é professora Márcia Regina Cordeiro, sou professora de Química Geral e Inorgânica da Universidade Federal de Alfenas. Bem-vindos à disciplina de Química Inorgânica Experimental. A química inorgânica está muito presente no nosso cotidiano. Ela é fundamental na indústria química, na melhora e formulação de materiais modernos. Além disso, possui um grande impacto no meio ambiente, seja pela atuação dos processos químicos ou ainda pela extração de materiais, em sua grande maioria, inorgânicos. Do ponto de vista biológico, grande parte dos elementos químicos estão presentes no organismo, seja em quantidades consideráveis ou ainda na forma de traços. Uma atenção especial é dada aos metais, por estes atuarem nas enzimas e proteínas, sendo essenciais em muitas reações do organismo. Dentre eles, podemos destacar a hemoglobina, um composto inorgânico contendo ferro em uma estrutura macrocíclica orgânica, que atua eficientemente no transporte de oxigênio e gás carbônicos das células até os pulmões. Para estudarmos química inorgânica, é essencial termos em mente a tabela periódica, pois esta organiza os elementos de forma a evitar um arranjo confuso de suas propriedades. A tabela periódica é uma das realizações mais notáveis da química, pois esta organiza esses elementos de modo a manter uma regularidade em suas propriedades. A tentativa de maior sucesso foi feita pelo químico Dmitri Mendeleev, que organizou os elementos em ordem crescente das massas atômicas. Mendeleev ainda percebeu que os elementos se agrupavam em famílias que apresentavam características semelhantes quando eram organizados desta forma. No caso da tabela de Mendeleev, alguns elementos pareciam estar fora do lugar. Esta correção foi feita por Henri Moseley, que percebeu que estes poderiam ser organizados uniformemente com base no número atômico. A tabela periódica ilustra a semelhança entre dois ou mais elementos. Estas semelhanças se repetem periodicamente, sempre relacionado ao número atômico. Segundo a IUPAC, a tabela periódica é composta por 111 elementos, organizados com base no seu número atômico em 18 famílias e 7 períodos. Cada família, ou seja, cada coluna vertical da tabela periódica, corresponde a um grupo de elementos com propriedades químicas semelhantes. Esses elementos diferem apenas no seu nível eletrônico, energético, porém possuem a mesma configuração eletrônica. Cada período corresponde a um nível energético de preenchimento dos elétrons. Os elementos pertencentes ao mesmo nível eletrônico diferem apenas no número de elétrons, possuindo, porém, estes elétrons no mesmo nível eletrônico. A tabela periódica também é dividida em 4 grandes blocos: bloco S, bloco D, bloco P e bloco F. Nesta disciplina de Química Inorgânica Experimental, vamos abordar apenas os elementos do bloco S e do bloco P. Estes elementos são chamados de elementos representativos, pois as suas propriedades se repetem regularmente dentro do grupo. Os outros elementos do bloco D, conhecido como elementos de transição, e do bloco F, conhecidos como elementos de transição interna, serão estudados posteriormente na disciplina de Química de Coordenação. Vamos agora dar início a uma série de experimentos onde vamos abordar algumas propriedades e reatividade de alguns elementos do bloco P e do bloco S.
Olá, alunos! Meu nome é Tássia. Eu sou o Thiago. Nós faremos hoje 3 experimentos que irão demonstrar algumas propriedades do hidrogênio molecular, uma vez que o hidrogênio atômico reage rapidamente formando a molécula de H2. Nesse experimento, nós vamos obter hidrogênio a partir da reação de zinco metálico com o ácido forte, que é o ácido clorídrico 3 molar. Aqui nesse tubo de ensaio nós temos zinco em grânulos e agora nós vamos adicionar ao tubo um pouco de ácido. Repare na intensa efervescência que tem o zinco entrar em contato com o ácido. Nós vamos agora, aqui já está acontecendo a produção de hidrogênio. Nós vamos agora acoplar uma rolha de silicone ao tubo, contendo acoplada a ela uma pipeta de Pasteur. Dessa forma, todo o gás liberado dentro do tubo sairá pela pipeta de Pasteur e será recolhida dentro desse tubo de ensaio. Pelo fato do gás hidrogênio ser mais leve que o ar, o tubo foi posicionado de cabeça para baixo de forma que ele fique aprisionado do tubo e expulse o oxigênio de dentro dele. Sabe-se que o hidrogênio, ao entrar em contato com o oxigênio do ar, forma uma mistura altamente explosiva. Dessa forma, uma forma de testar a produção de hidrogênio e a pureza do mesmo dentro do tubo é acender um palito de fósforo próximo à boca do tubo. Reparem no estampido que houve dentro do tubo. Isso se deve devido a uma explosão que houve entre o oxigênio do tubo e o hidrogênio produzido. Observamos que ao adicionarmos o grânulo de zinco ao ácido clorídrico, houve instantânea liberação de gás hidrogênio conforme a reação. Visualizando as semi-reações, podemos perceber que se trata de uma reação de oxirredução, onde o zinco se oxida e o hidrogênio se reduz. Isso ocorre porque o potencial de redução do hidrogênio é maior do que o potencial de redução do zinco. Há também liberação de calor, o que é demonstrado pelo leve aquecimento do tubo de ensaio. Logo, a reação é exotérmica e tem ΔH negativo. O gás hidrogênio é mais leve que o ar e tem uma densidade de 0,0899 gramas por litro, e por isso o tubo de ensaio deve estar ao contrário para que este não escape. No primeiro experimento, nós vimos a produção de hidrogênio a partir do zinco metálico e do ácido clorídrico. Agora, no segundo experimento, vamos verificar uma das propriedades do gás hidrogênio. Neste tubo de ensaio, nós temos óxido cúprico, CuO. Ao contato com o hidrogênio sendo produzido neste tubo de ensaio, nada acontece. Porém, vamos aquecê-lo para ver se alguma transformação pode ser observada. Notem que antes o óxido de cobre era um sólido preto e após o aquecimento e em contato com o hidrogênio, ele passa a ser avermelhado. O aquecimento serviu, no caso, para acelerar a reação ocorrida. A reação que se procede é a redução do cobre 2+ para cobre metálico, que possui cor avermelhada. Dessa forma, observamos o papel do hidrogênio como agente redutor. Bom, vamos agora à terceira parte do experimento. Aqui eu tenho uma solução de ácido sulfúrico 20%, solução de permanganato de potássio 0,01 mol por litro e um pouco de zinco em grânulos.
Vamos preparar uma solução agora contendo 8 ml de ácido sulfúrico, e aproximadamente 10 gotas de solução de permanganato de potássio. Nós vamos homogeneizar. E agora vamos dividir essa solução em 3 tubos. Ao primeiro tubo de ensaio, vamos adicionar o zinco em grãos. Repare na efervescência que ocorre e aos poucos a solução, que era honrosa dessa tonalidade, vai clareando com o tempo. A próxima parte, nós vamos colocar esse tubo de ensaio contendo a solução no suporte. E vamos borbulhar a solução hidrogênio que será produzido conforme o experimento anterior. O tubo contendo a solução com permanganato e ácido sulfúrico foi colocado nessa garra e agora nós vamos produzir hidrogênio conforme o procedimento anterior. Colocando ácido clorídrico 3 molar aos grânulos de zinco e vamos borbulhar o hidrogênio na solução de permanganato. Repare o rápido clareamento da mesma. Repare na diferença de cor entre o tubo contendo a solução de referência e o tubo em que foi borbulhado o hidrogênio. Essa se descoloriu após algum tempo de borbulhamento. Vamos comparar agora a coloração dos 3 tubos. O que está na minha mão esquerda é o tubo de referência. Esse daqui da minha mão direita é o tubo em que houve os grânulos de zinco. Ele já foi totalmente descolorido e ainda continua produzindo hidrogênio a partir da reação do ácido com o metal. E o terceiro tubo também houve descoloração, em que houve o borbulhamento de hidrogênio. Vamos entender o motivo da descoloração. No tubo contendo zinco e ácido clorídrico, há a produção de hidrogênio molecular, como vimos no primeiro experimento. Os íons H+ oxidam o metal para formar hidrogênio gasoso. A reação que ocorre entre o permanganato e o hidrogênio produzido é também uma reação de oxirredução, em que o manganês é reduzido a manganês 2+ pelo hidrogênio. Como o íon permanganato é responsável pela cor intensa da solução, quando este é consumido na reação, a solução se descolore. O mesmo ocorre com o tubo em que há o borbulhamento de hidrogênio, porém a reação é um pouco mais lenta, uma vez que no tubo contendo zinco há a formação do gás hidrogênio na solução de permanganato, aumentando o contato entre os reagentes.